Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias do RVGCR. Agradeço a Deus por todos os irmãos que compartilham do canal e são inscritos desde o início que eu comecei a postar notícias. Muito obrigado. Agradeço a todos os novos inscritos que compõem essa grandiosa família formada através do canal Danilo Sérgio e permitem-se a sua entrada, a sua inscrição, o like no vídeo, o comentário. Sejam sempre bem-vindos, meus irmãos. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, continuo pedindo uma atenção aos programas de nossa Fundação Coopera Frater e de nossos programas humanitários da Ecolux Pax. Meus irmãos, vejam os links da descrição, identifiquem-se com os projetos. Cada um de nós podemos fazer algo e eu peço aos irmãos que são verdadeiros humanitários que já de antemão coloquem a sua mão na massa e possam colaborar também com tudo isso. Meus amigos, eu pude colher novas atualizações por essa tarde, novas informações que vão ao encontro e à concretização de todas essas questões, de todo o pagamento dos títulos, de todas essas questões de liquidez, de guerra e constantes crashes no mercado. E gostaria de compartilhar com vocês aqui mais um humilde pensamento diante de uma humilde diligência feita através desses provedores de notícias. Vamos lá? Um grande crash está chegando, o colapso dos mercados. Especialistas alertam que o FID não vai parar o crash do mercado de ações. No dia 22 de fevereiro, todos os bancos foram obrigados a cumprir os padrões de Basileia III. O sistema SWIFT será desligado permanentemente ainda este mês. Os bancos russos fariam parte do novo sistema financeiro global apoiado em ouro e ativos. Milhões de pessoas já estão retirando seu dinheiro das bolsas de valores em todo o mundo. As sanções criaram onda de choque nos sistemas bancários. A maior Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, se recusa a bloquear as contas russas. Especialistas falam sobre a falência mundial e o recomeço de um último livro, World Projects at War 2045. Benjamin Fulford diz que a humanidade está se libertando. Na Ásia, um acordo foi alcançado para unificar Taiwan e China e formar uma aliança amigável com o Japão, uma Coreia unificada e o ASEAN, dizem fontes da família dos Elders chineses e do Dragão. Quando tudo isso passar, haverá um jubileu, a paz mundial e o início de uma nova era de ouro, prometem fontes da coalizão. Os mercados. Ao excluir a Rússia do SWIFT, o Ocidente perderá sua supremacia financeira para a China. A expulsão dos bancos russos da SWIFT desencadeia as ações do análogo chinês do sistema de pagamentos interbancários. A mídia teme que as sanções apenas fortaleçam a aliança entre a Rússia e a China, colocando em risco o dólar como moeda da reserva internacional. O dólar disparou enquanto o rublo caiu para um nível mais baixo de todos os tempos. A queda do rublo faz os russos correrem para retirar seu dinheiro dos bancos. O petróleo Brent sobe 6%, ultrapassou $104 o barril depois que as nações ocidentais aplicaram mais sanções para isolar a Rússia.
O ouro marca o seu melhor mês desde maio. O preço do ouro subiu mais de 1% nessa segunda-feira e caminha para o seu melhor ganho mensal em 9 anos. O Banco da Rússia aumentou as taxas de juros de 9,5% para 20% para conter a inflação esperada pelas sanções. Estamos cansados com certeza e desgastados por toda esta batalha, mas estamos aqui por uma razão e um propósito. Nunca se esqueçam disso. Tudo que passamos é para nos mudar, para nos transformar em anjos humanos que a Terra precisa desesperadamente curar. Onde estamos hoje? Ainda aguardamos que essas situações cheguem ao nível dos destinatários. Por que ainda não foi? Nos fazemos essa pergunta. É um jogo. Estará terminado quando liberar tudo. Obviamente, ainda há alguma resistência ocorrendo, ou teria acontecido. Finalmente irá, e todos os resistentes e obstruções irão eventualmente parar. Como sempre, iremos superar todos os obstáculos, e as comportas irão explodir, e não haverá como pará-las a partir de então. Lembre-se e não esqueça disso e deste fato. Essa é uma grande operação militar global. Os militares estão no comando e atenha-se a esse fato, classifique essas informações, se não estiverem de acordo com elas, descarte. Certamente, meus amigos, eu penso dessa maneira que alguns tipos de informações eu descarto e outros tipos de informações, logicamente, eu trago aqui ao conhecimento dos meus amigos por acreditar nessa posição, me posicionar diante dessa maneira, que talvez não vá ao encontro de outros provedores e outros canais no YouTube que falam diariamente também, mas eu tenho essa posição, pois eu prefiro confiar e fazer essa diligência, já que eu faço há algum tempo, e me apoiar nesses contatos dos quais eu posso conceber algum tipo de verdade, pois são contatos que estão por trás de uma força militar, por trás de uma força bancária, por trás dos redemption centers, contatos que têm NDAs, como o próprio Mark, Simon Perkins, Charlie Ward, alguns outros personagens, Michael Cottrell, Benjamin Fulford e outros aí que eu venho falando e digo e inclino vocês a estarem inclinando suas pesquisas de orientação a esses canais também. Por diversas vezes eu deixei o link de minhas pesquisas nos comentários não, nas descrições dos meus vídeos, e ainda o farei quando tiver algo de relevante para trazer aos meus amigos, né? E dessa forma nós vamos vindo, aguardando a conclusão e aguardando que isso alcance o nosso nível, meus amigos, pois certamente o processo é movido a grandes eventos. Então não há como falar exatamente que não começou, pois começou. Eu entendo que começou. E nós temos que fazer essa diligência também. Porque para começar-se uma grande guerra, como estamos vendo agora, algo também começou antes disso. E antes disso também começou alguma coisa. Eu acredito que, com o passar dos anos, muitas coisas foram resolvidas de 2001 para cá. Muito antes disso, as coisas já caminhavam para essas possíveis alianças que foram formadas, Aliança BRICS, Aliança Global, blocos econômicos, fundações, grandes corporações envolvidas no reset e alianças militares globais. Isso foi se afunilando, isso foi se tornando uma grande limpeza mundial, e com o passar dos anos, os Illuminati vieram perdendo muito poder, até que chegamos ao cume de tudo isso, que é a libertação que estamos aguardando, essa nova reestruturação do sistema financeiro, é o término dessa guerra, que ainda não tem um fim pacífico, né? Pois eles são relutantes, então são combatidos, e nós cada vez mais observamos essas notícias muito de perto, e eu saúdo a todos esses provedores que mantenham seus contatos para que eu também possa manter esse trabalho, trazendo as informações a todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que assistem meu canal. E seguindo, eu também dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né? Hoje parece ser um dia muito calmo quando falamos nos títulos.
Porém, alguns grupos grandes foram notificados para entrar e esperar a partir dessa quinta-feira. Estes são grupos ligados aos soberanos de nível 3. Um dos meus contatos nos Redemption Center foi informado de que estará disponível neste fim de semana e estará trabalhando. Eu não vi nenhum pacote sendo lançado para CMKX, reivindicações farm, pacotes de prosperidade, etc. Estamos observando de perto, não estamos ouvindo nada de negativo. Ouvimos que houve muitas divulgações nos últimos dias e talvez este seja o gatilho. Amanhã pode ser. Ouvi dizer que estamos vendo o lançamento do RV. Temos o Swift também, que já está falhando. Recebemos os destaques suaves da guerra. Todos precisam se conectar quando isso acontecer. Vai ser rápido. Assim que o RV acontecer, poderá obter as consultas e as notificações e providenciarão isso para nós com as moedas que possuímos. Vimos também os novos United Treasury Notes. Vimos essas notas propostas. É assim que esperamos que elas se pareçam. Observamos que a reavaliação pode tomar um novo caminho para a Dinar, segundo o FMI e ONU. Penso nisso sempre. Espero que o dinar iraquiano volte pelo menos a $4. E isso no momento, para nós podermos resgatar esses títulos, seria muito bom. Tudo que eles têm que fazer é restabelecer o dinar iraquiano aos níveis anteriores, esperar essa guerra e devolver o seu poder de compra. Não uma reavaliação. Então podemos ter uma reintegração. Espero que isso faça sentido para todos. Podemos esperar o RV no fim de março? No final de março, início de abril, talvez antes, isso é apenas um pressentimento. Foi dito que os resgates dos títulos do Zimbábue acontecerão em algum momento em março, futuramente, após as primeiras trocas de moeda. Zim sempre foi um tiro no escuro. Pense nisso. Mas temos essas moedas internacionais. Zim é o pote de ouro de todos esses negócios. Espero que seja verdade. Com certeza, não há dúvida de que a redenção pagará ao portador de Zim. Tenham todos uma noite abençoada, pensem positivo. Isso é quando isso vai acontecer. E será mais rápido quando começar. Bom, meus amigos, essas foram as notícias mais atuais que eu pude conceber do canal The Original Marquise, indo ao encontro dessas informações e também estipulando limites para tudo isso, né? Pois já estamos também fadigados, mas eu acredito que isso tudo faça parte de um grande processo, do qual estamos vendo acontecer. O dinar iraquiano é um grande indicativo de um pontapé na reintegração e reavaliação. Então, por isso que nós olhamos muito para lá. E também o pagamento dos títulos e laços históricos é uma grande entrada do nível 4B aos resgates e trocas de todos esses detentores também. Meus amigos, eu tenho aqui mais algumas informações, gostaria de compartilhar, né? Vamos lá. Com a proibição da SWIFT, com a proibição SWIFT da Rússia, pode sair pela culatra no Ocidente e abrir um caminho para os sistemas de pagamento alternativos. Todos os bancos russos, já sujeitos às sanções, serão desconectados da rede SWIFT, anunciou o presidente da Comissão Europeia no último sábado. A União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos concordaram em implementar a medida sobre a operação especial da Rússia para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A remoção dos bancos russos do SWIFT significa que, embora as transações possam continuar a ocorrer, os meios de comunicação se tornam mais lentos, diz o professor assistente do Instituto Nacional de Finanças Políticas Públicas de Nova Delhi. Para prever o impacto, é importante avaliar o número de bancos
que atualmente usam o SWIFT e o tamanho das transações realizadas por meio deles. A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, é uma organização independente com sede na Bélgica que serve como um sistema interno de mensagens entre mais de 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países. Vários grandes bancos russos, incluindo Sberbank e VTB, podem ser desconectados do sistema nos próximos dias. Os líderes ocidentais também comprometeram a impor medidas restritivas que impedirão o Banco Central da Rússia de implantar suas reservas internacionais de maneira a prejudicar o impacto de nossas sanções. O Banco da Rússia, VEB, afirmou que, tendo sido desconectado do SWIFT, o país mandará para o sistema de mensagens financeiras SPFS do Banco Central da Rússia em canais alternativos. Em 2014, a Rússia já havia iniciado uma mudança para seu sistema de pagamento alternativo chamado SPFS. Na medida que esses bancos são usados para pagamentos transfronteiriços, o impacto das sanções atuais não terá o impacto pretendido. De acordo com o site do Banco Central da Rússia, pelo menos 331 bancos nacionais e estrangeiros estão listados como usuários do sistema. A retirada da Rússia do SWIFT não representa uma ameaça para os nossos assentamentos internos, estimula a disseminação do rublo como moeda internacional e, ao mesmo tempo, reduz a possibilidade de controle destrutivo pelo Ocidente de nossas operações e assentamentos. Ao mesmo tempo, a retirada da Rússia da SWIFT desencadeará as exportações, importações e fluxos de capital entre países e seus parceiros. Isso vai sair pela culatra para os estados, incluindo os da União Europeia, que mantêm o comércio ou dependem do fornecimento de energia da Rússia. Interrupções no fornecimento causados por falhas de pagamento podem obter consequências significativas para os parceiros comerciais. Além disso, empresas estrangeiras que operam na Rússia também serão afetadas negativamente. Segundo observadores internacionais, a situação é agravada pelo fato da economia mundial ainda ser frágil devido aos efeitos negativos da pandemia e das medidas do bloqueio que a acompanham. Enquanto isso, as economias dos Estados Unidos e da Europa estão sofrendo com a inflação crescente, com o aumento dos preços de energia e ameaçando acelerá-lo ainda mais. Além disso, o próximo aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos pode desencadear uma onda de crises de dívida entre as economias do terceiro mundo, de acordo com os prognósticos do FMI. Novos sistemas de pagamento podem desafiar o domínio da SWIFT? Não se pode descartar que a mudança da Rússia para seu próprio sistema de mensagens financeiras possa encorajar outras nações não alinhadas a buscar uma alternativa aos sistemas de transações liderados pelo Ocidente, que podem eventualmente desafiar o domínio da rede SWIFT nos mercados financeiros internacionais. Os grandes blocos também podem ser usados como plataformas para sistemas alternativos de transação. Um deles é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem uma população combinada em 3,23 bilhões de pessoas, ou mais de 40% da população mundial. O BRICS deve criar seu próprio sistema de pagamentos, sugeriu o chefe da União Rússia, das indústrias e empresários, e essa opção é bastante visível sob a condição de crescente pressão de sanções contra a Rússia, segundo os historiadores da macroeconomia e economia monetária que estão estudando isso. Esse sistema pode fornecer uma alternativa valiosa ao sistema de pagamentos da rede SWIFT. Também poderá induzir a criação de uma moeda comum para os países do BRICS, a ser usada apenas para a liquidação de seu comércio exterior de cada país participante, continuando a usar a própria moeda nacional para todos os seus próprios pagamentos domésticos. Além disso, a possibilidade de os países da BRICS estabelecer um sistema de pagamento autônomo em concorrência ao SWIFT já está em movimento há algum tempo. No entanto, depende do apetite político dos países da BRICS criar tal sistema em tal momento. Quando se trata de pagamentos em moedas nacionais, muitos players europeus e asiáticos estariam interessados em criar um mecanismo de pagamentos que permitisse tal liquidação,
porque todos eles têm um volume crescente de comércio com a Rússia, tanto por motivos comerciais quanto financeiros. A Rússia vem adotando medidas para a desdolarização de sua economia há algum tempo, mudando para acordos em moedas nacionais com players asiáticos do Oriente Médio e da América Latina, incluindo China, Índia, Irã, Turquia e Venezuela. Se tal sistema de pagamentos fosse criado, poderia ser usado para contornar as sanções e, de fato, estas últimas podem acelerar a criação desses mecanismos. A China e Rússia se unirão para um sistema de pagamento em conjunto e também não estão de braços cruzados. Pequim desenvolveu um sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços chamado CIPS, a sua própria alternativa ao SWIFT. Lançado em outubro de 2015, o CIPS cresceu mais de 80% em termos de valor em 2018 e em 2019. O CIPS supostamente processou 135 bilhões de yuans, equivalentes a 19,4 bilhões de dólares por dia. Para efeito de comparação, a SWIFT processa de 5 a 6 trilhões diariamente. No entanto, o sistema interbancário transfronteiriços da China continua ganhando força. Rússia e China já exploraram sinergia no desenvolvimento de sistemas alternativos de pagamento. Sanções recentes podem estimular a adoção de um sistema de pagamento conjunto. Também acreditam que, em atuais circunstâncias, a possibilidade de instituições financeiras russas ao aderirem a CIPS é alta. As sanções ocidentais contra as Rússias certamente acelerarão o acesso deste último ao CIPS, na medida que as transações estrangeiras russas sejam ou possam ser dominadas na moeda chinesa, ou seja, o renminbi. Ainda é mais provável que Rússia e China unam forças para estabelecer um sistema de pagamento em conjunto das duas moedas, por meio de qual todas as transações denominadas em rublo russo ou renminbi chinês sejam realizadas eletronicamente com um valor real. Time, protocolo de liquidação bruta, que é o padrão de tecnologia nos sistemas de pagamento ocidentais, porque reduz os riscos de liquidação para todas as partes envolvidas. De acordo com pensadores, a China tem certas razões geopolíticas para se unir à Rússia, já que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN continuam a exercer pressão sobre a República Popular sobre Taiwan, que é vista por Pequim como uma parte inalienável do país. A tensão sobre Taiwan é um incentivo para a China se aliar à Rússia, diz um analista geopolítico. Essa é uma questão muito emocional para os chineses, quanto a mais as questões geopolíticas, tensões nas relações internacionais e pontos em comum que Rússia e China tiveram e começaram a ter, e esses pontos em comum mais incentivam seriam para a China se mover lentamente em direção à Rússia e vice-versa. Bom, meus amigos, eu acredito que exista essa movimentação e essa união. Isso já começou com a BRICS, o Brasil está no meio, está envolvido, Brasil, Rússia, China, África e Índia, né? Estão envolvidos nessas questões e nesses blocos. Iremos, se China e Rússia se unirem, logicamente que nós faremos parte desse bloco, pois somos a BRICS. E, meus amigos, são as notícias mais atuais que eu pude colher nessa noite de quinta-feira. Eu agradeço a todos os amigos que estão me dando essa força maravilhosa. Continuem se inscrevendo no meu canal, continuem aí deixando o like no vídeo, o seu comentário. É muito importante tudo isso para que esse conteúdo se torne mais visível e recomendado cada vez mais pelo algoritmo do YouTube. Muito obrigado aos irmãos que estão colaborando com todos esses projetos e todas essas ações humanitárias. Atenham-se aos links que eu ponho na descrição, meus amigos, e visitem a nossa instituição. Os nossos programas Ecolux Pax, de inteira credibilidade, já estão em ação nacional e internacionalmente. É um projeto vivo e bate no coração de todos os envolvidos e todos os colaboradores, inclusive o meu. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. O irmão que quiser
observar as notícias, que tem empatia pelo canal, volte, eu faço um convite especial, amoroso e honesto a cada um dos meus irmãos, pois eu também dou credibilidade a essas notícias antes que cada um de vocês. Eu as vejo, eu as recolho e trago aqui, né, para o inteirinho de informação de todos os meus amigos. Muito obrigado pelo apoio. Tenham um excelente restinho de quinta-feira, um restinho de quinta-feira abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus. E o irmão que voltar amanhã para ver meu conteúdo, eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos.